Graças e paz, igreja. Amém. Bom, para iniciar, quem quiser pode me acompanhar lá em Salmos 150, versículo 1 e 2. Salmos 150, 1 e 2. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Pai, te agradeço pela oportunidade de estarmos mais uma vez, ó Pai, na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Peço a tua bênção, ó Pai, para esse momento, ó Pai, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, ó Pai, que a tua palavra entre no nosso coração e possa fazer morada. Em nome de Jesus, amém. Vou pedir a igreja para se colocar em pé. Nós começarmos o nosso louvor. Vamos cantar com alegria, porque Ele é nosso Senhor, Todo-Poderoso, digno de nosso louvor. Ele é o Pai de amor, é o Emmanuel, o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Vamos louvar. Poderoso, tu és digno.
é o Cordeiro que me salvou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim. E se tem a paz, só nele eu viver. Nesse momento podemos dizer que temos um grande amigo, melhor amigo, em que se apresentou em nossas vidas, onde que a gente conhece e que a gente quer declarar, que quer conhecer cada vez mais, mergulhar mesmo, né? Na presença do Senhor, nos braços dele, porque é isso que nos mantém, né? É isso que nos dá esperança, felicidade, é isso que nos traz alegria e paz, né? Então que nesse momento a gente agradeça e peça que o Santo Espírito nos ensine a buscar cada vez mais ao Senhor, amém? Nós agradecemos a presença dos visitantes, vocês são muito importantes para nós. Sintam-se bem-vindos, sintam-se em casa e nós queremos que você se sinta à vontade mesmo aqui no meio de uma família. E nesse momento agora, nós vamos fazer os dízimos e as ofertas.
Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor tirou de onde pudéssemos estar em qualquer lugar e nos trouxe a sua presença, Senhor. Obrigado porque nos libertou, Senhor. Obrigado porque é nosso melhor amigo. Queremos te conhecer, Senhor. Essa é a vontade do nosso coração. Nos ensina, Senhor, a entender, Senhor, realmente o que o Senhor quer e viver do jeito que o Senhor quer, Pai, porque o Senhor é soberano, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é fiel, Pai, e que temos um coração tão infiel, Pai. Por isso eu peço que nos transforme a cada dia, que sejamos vasos nas suas mãos todos os momentos, Senhor, para que cada vez mais possamos te entender, Senhor, mas não para sermos conhecidos, mas para proclamar sua palavra e para servir, Senhor, porque estamos aqui para isso, Senhor. Te agradecemos por tudo, nesse momento também pelos dízimos e ofertas, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Queremos pedir que continue abençoando, abençoe cada família aqui também representada, aquelas que não puderam estar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pão da vida, Pai. Te agradeço por tudo, te agradecemos. Dizemos que aqui que sem ti não somos nada, Senhor. Por favor, Pai, não podemos viver sem ti. Nos ensina, Senhor, realmente a te buscar cada vez mais e te adorar em espírito e em verdade. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Boa noite. Boa noite. Graça e a paz. Amém. É bom estar na presença do Senhor. Em comunidade, é bom entrar na presença do Senhor, juntos, louvando a Deus, celebrando, entregando nossas vidas a Ele, reconhecendo que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Eu queria chamar a Isméria, que ela tem um aviso. Boa noite, irmãos. Boa noite. É sobre a cesta básica. Nós, como a igreja está em contenção de despesas, né? E também um lugar onde hoje nós podemos colocar os nossos documentos para oferecer a cesta básica, está muito pequeno, muito restrito. Então nós resolvemos não pedir muitas coisas e que não sobre, fazendo ali quando lugar que nós não estamos conseguindo. Então são poucos os alimentos que nós vamos pedir nessa noite. E eu gostaria que os irmãos viessem até mim, quem quiser trazer, né, para o domingo que vem, que é as primícias. Então eu gostaria que vocês viessem, quem quiser doar, que viessem até mim para a gente poder distribuir esses das poucas coisas, que são 3 feijão, 2 ervilhas, um leite condensado, uma sardinha, um molho, um sal, um café, tudo assim de menos. Para que a gente possa fazer a cesta básica desse mês e deixar um lugar
na dispensa. Então eu gostaria que os irmãos viessem até mim, porque eu não gostaria assim, de ficar pedindo, porque eles podem fazer. Não quero vulnerar ninguém, né? Tanta coisa que a gente está pedindo. Então eu gostaria que os irmãos viessem até mim para a gente pegar o que vocês quiserem trazer. Pouquinhas coisas, tá bom? Obrigado. Amém. Vamos ajudar. 2 recadinhos também. Semana que vem, dia 3, dia da limpeza, da faxina. Então tudo que está aqui, ó, a gente vai dar uma organizada. O que for preciso jogar fora, a gente joga. Lá em cima também tem algumas coisas. Então todos estão convocados. Todos estão convocados a participar dessa faxina, né? E, enfim, vamos organizar tudo aqui para a honra e glória do Senhor. Segundo aviso, dia 10, aniversário da igreja. É legal, minha mãe, vou contar fazer um comentário aqui particular. A minha mãe, ela fala assim: quando você vem num aniversário, numa festa ou no culto, vem com a melhor roupa. Então, dia 10, prepara aquele luxo. E como diz a minha esposa, venha, não sei se todo mundo conhece, venha divando. Já ouviu essa frase? Não? Divando seria assim, você tem toda chique, né? Enfim. Então venha com a melhor roupa. Dia 10 é o dia que vamos comemoraremos o aniversário da igreja. Às 19h30, é isso? 19h30? E sábado às 9 horas, verdade. 19h30. Ok? O Senhor nos convida a reconhecer que somos pecadores. E Salmo 103, de 3 a 4, fala o seguinte: o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Momento de contrição ao Senhor, entregando nossas vidas e pedindo perdão aos nossos pecados. Nós vamos ter alguns momentos de oração silenciosa e logo estarei orando em voz alta. Pai, obrigado, Senhor, este momento, na Tua presença. Obrigado, Pai, porque estamos aqui contridos, entregando as nossas vidas, pedindo perdão por aquilo que temos cometido, Senhor, em que tenha te entristecido. Nós pedimos perdão por tudo aquilo que nós fizemos de errado, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Queremos agora entregar os nossos corações, as nossas vidas a Ti. Porque só de Ti vem o perdão, a salvação. Só em Ti, Jesus Cristo, é que tem a vida. Nós queremos essa vida. Nós queremos estar contigo na cruz. Queremos morrer contigo na cruz. Então nós nos declaramos a Ti. Declaremos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. E que o Senhor é dono de todas as nossas vidas. É isso que nós oramos, te agradecemos em Teu nome. Amém. Bom, estamos no mês de fevereiro, finalzinho do mês de fevereiro, e começamos uma nova jornada. Começamos o tema Paisagens da Vida, nesse mês de fevereiro. E, como consequência, continuaremos agora finalizando este tema Paisagens da Vida. Então eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18.
1 Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Antes da leitura da palavra, vou pedir para o presbítero Newton que leve ao Senhor em uma oração, que esteja conduzindo a palavra conforme a vontade de Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar presente mais uma vez de oração. E nesse momento, Senhor, a tua palavra será lida e será proclamada. Pedimos aos céus para que o teu Santo Espírito esteja conosco, Senhor, nesse momento, para que o teu servo seja tudo que é a tua proteção, sempre a vontade. Obrigado, Senhor, é o que nós agradecemos, irmão. Cristo Jesus. Amém. 1 Reis 19, de 1 a 18, eu estarei lendo a nova linguagem de hoje. Que os irmãos estejam acompanhando. 1 Reis 19, de 1 a 18, a palavra de Deus diz: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fraco, como foram os meus antepassados. Elias se deitou, deixou da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu, perto da sua cabeça, um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Ele se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti, e só a Ti, mas o povo de Deus quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no lugar. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria, unja Ejeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu,
filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta para ficar em seu lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Como eu falei, este mês estamos na jornada conhecendo sobre as paisagens da vida. E são paisagens em que, como nós vimos, que personagens passaram. São paisagens descritas na Bíblia em que Deus trabalhou de forma extraordinária nas vidas de alguns personagens. Esses lugares, até o momento que a gente viu, foram 3: a estrada, o monte e o deserto. E agora, caminhando para a nossa última paisagem, estamos à beira da caverna. Assim como as outras paisagens, a caverna também será um local onde veremos o amor e o cuidado de Deus. Então, imagine comigo a entrada da caverna. Um lugar escuro, sombrio e úmido. A visão do interior dessa caverna possivelmente não existe, porque ela está escura. Então nós não sabemos o que tem nesse interior. Percebendo essa paisagem descrita no texto bíblico, como Deus, olha que interessante, como Deus dentro da caverna trabalha na vida de um personagem, o Elias, o profeta Elias, e como muda toda a história deste homem. E em paralelo, teremos a percepção de como Deus trabalha e cuida também em nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos ser direcionados e conduzidos pela vontade de Deus. O texto em questão, ele se encontra em uma obra literária que eu particularmente acho fascinante. Essa obra por inteiro são 2 livros. 1ª e 2ª Reis. São histórias de momentos marcantes da história de Israel. Descrevem bem governos que o povo judeu teve. E estes 2 livros narram histórias de reis que governaram estas nações. Detalhe, nações. Estas nações. Mas não é uma. Veremos no decorrer. A história narra, nos 2 primeiros capítulos de 1ª Reis, ele começa com o fim do império do rei Davi, o início do reinado do filho dele, Salomão, que se estende até o fim do capítulo 11 e continua com a história do próprio Salomão e seus feitos. Já partindo para o capítulo 12, a história de Israel é marcada por uma revolta. E, consequentemente, a divisão entre 2 reinos. Nesse momento, o que seria uma única nação, com Salomão, com Davi, esses 2 reinos se partem. E são 2 reinos, o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Por isso que eu falei reinos. Estes 2 reinos eram administrados por distintos governantes, tendo cada um dos seus lugares
um local de culto, e um culto em particular. O culto em Israel era feito nas cidades de Betel e Dan, a princípio. Já em Judá, o culto continua no lugar mais importante para o povo judeu, o Templo de Salomão. Só um parênteses, tá? O Templo de Salomão do texto ficava em Jerusalém. Não é o da Celso Garcia. Só que fique bem claro, tá? O da Celso Garcia é uma outra história, que não tem nada a ver com o que a gente nós estamos aqui olhando para a Bíblia. O interessante é que quando tem essa separação do culto, do reino, a separação desses reinos é tanto religioso quanto político. Se fez devido a uma diferença entre pensamentos. O reino do norte, Israel, se revolta com a atual administração e começa um movimento independente. Então, no capítulo 12 de Reis, se inicia uma nova trajetória para o povo de Israel. Começam os relatos dos vários governantes, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. O interessante de entender o que está acontecendo, o que aconteceu nessa região com todo esse povo, e que é diferente do pensamento que nós temos hoje, é que toda administração em questão do governo e tudo mais, era de cunho religioso e político. Hoje a gente tem essa separação, né? Religioso, político. De vez em quando a gente vê a questão da igreja se movimentando contra algum movimento político, enfim. Mas aqui não. Aqui eles andavam em paralelo. Essas duas esferas, como eu falei, sempre caminham nessa história juntas. E aqui existiam concessões, acordos entre governos vizinhos para fins comerciais ou qualquer outro de interesse da administração. E olha que interessante, o rei, quando fazia um acordo com outro rei, trazia uma mudança para o interior e para a vida de todas aquelas pessoas, de todo aquele povo. O seu reinado simplesmente mudava. Como exemplo, qual a divindade adorar? Você deve estar se perguntando, nossa, não era o Deus de Israel? A gente chega lá. Por incrível que pareça, os governantes faziam os acordos, e dependendo desse acordo, eles adoravam a outros deuses. Estamos falando, novamente, trazendo aqui à mente, tanto o reino de Judá, quanto o reino de Israel, o povo judeu. E a segunda movimentação é como era adorado esses deuses. Tanto no reino do norte quanto do sul foram feitas várias concessões que afetaram toda a dinâmica do povo. Só um exemplo de uma concessão um acordo onde a imagem de um Deus entra dentro de Israel. Temos a imagem do Deus Baal. Deus Baal, para a gente entender quem que ele é, era um Deus herdado pelo povo, por alguns, no caso, aceito por alguns do povo judeu. Quando o povo judeu justamente entrou na terra prometida, já existia os chamados cananeus, e ali existia já uma divindade. E alguns, quando eles entram dentro
da terra prometida, alguns aceitam a adoração a Baal. Logo, Baal é um deus de um povo já na terra prometida, chamado cananeu. Então, olhando para todos esses capítulos até aqui, os reis faziam esses tipos de acordos que, no olhar da lei de Moisés, de Deus, não agradavam a Deus. O trecho em particular que estamos olhando, 1 Reis 19, ele fica dentro do tempo de uma esfera do governo do rei Acabe. O seu reinado tem um agravante. Além das concessões que eu falei, ele ainda se casou com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etbael, um rei dos Sidônios. 1 Reis 16, 31 e 32. Quem quiser abrir, mas eu vou ler aqui, só acompanhar. Então, 1 Reis 16, 31 e 32 fala o seguinte sobre este rei e os seus feitos. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, um rei anterior, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbael, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Ele é um judeu, Deus de Israel, judeu. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste à deusa Esserá. E assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Vamos olhar para essa concessão política do rei Acabe. O acordo que ele faz em se casando com Jezabel e ignorando tudo e até o seu Deus, é um acordo de tamanha gravidade que extrapolou a mais elevada violação da aliança de Deus para com seu povo, adoração a outros deuses. Qual o motivo que o rei Acabe faz isso? Como um bom político, privilégios comerciais, possivelmente uma aliança e um apoio político naquela região. Vamos olhar para Jezabel um pouquinho. Jezabel é uma mulher com grande influência na região, possivelmente fora e dentro de Israel. Filha de rei, se tornou rainha de Israel quando se casou com Acabe. Suas mudanças dentro de Israel, quando se casa com o rei Acabe, são de grande influência para o povo e alguns exemplos. Primeiro, no capítulo de 1 Reis, capítulo 18, 4 e 13, capítulo 18, versículo 4, versículo 13, nós veremos que ela manda matar os profetas do Senhor, de Deus de Israel. Influencia o rei Acabe a adorar Baal. Organiza um grupo de 450 profetas a Baal e 400 profetas a deusa Aserá. Deusa Aserá, uma deusa de origem fenícia. Fenícia era um povo que era localizado ali no norte da antiga Canaã. Essa mulher Jezabel era firme em suas convicções. E tão firme, que nesse texto, nos primeiros versículos, ela amedrontou um homem
dedicado, profeta de Deus. Voltando de novo aqui, já falei bastante da questão dos governos. O livro de Reis não fala só dos governos, mas também fala de homens que Deus levanta para justamente orientar os governos e orientar o povo. Falar sobre a questão das concessões políticas. Mesmo tendo todo esse contexto, Deus ainda utiliza homens, pessoas, mulheres, para falar dele, para orientar o seu povo, para orientar os governantes. Aliás, esse povo é o povo escolhido de Deus. Então a gente chega em Elias, o profeta. Este era um grande homem fiel e chamado por Deus. Olhando para alguns aspectos dele, nós olhamos algumas coisas sobre a vida de Elias. Segundo o teólogo Von Rad, em sua teologia do Antigo Testamento, ele fala que o profeta era da região de Gileade. A região de Gileade, ela sempre foi colonizada por israelitas. Então eu queria que você entendesse o seguinte: todo o começo dessa cidade, dessa região, é baseado na lei de Moisés. Então, vamos olhar para a vida de Elias agora. Um homem chamado por Deus, profeta, desde a sua infância, conhecendo a lei judaica. Dentro desse contexto, eu queria que você imaginasse o que passava no coração desse homem. A sua vida era direcionada às leis e à religião judaica. Logo então, para ele, olhar para o cenário, aquele cenário de abandono da fé em Deus de Israel, era inconcebível. Só para a gente dar uma olhada também na vida dele, no capítulo 17, sua história já se inicia com Deus cuidando da vida dele. No capítulo 17, Deus utiliza de meios da natureza para que a vida de Elias não seja consumada. Deus utiliza de aves para dar o alimento, o sustento. Depois, logo em seguida, veremos que Deus utiliza a vida de uma viúva, de uma mulher, para abençoar aquele homem, para dar o sustento. E Elias é usado por Deus para abençoar aquela família e traz um milagre dentro daquela casa. Um instrumento, um verdadeiro homem de Deus, instrumento nas mãos de Deus. No capítulo 18, encontramos o profeta desafiando todos aqueles que são adoradores de Baal. Ele chama todos os sacerdotes e o povo que adoravam a esse Deus. 1 Reis 18, 22 a 24, diz: Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, o único. Mas os profetas de Baal são 450. Bom, então, agora tragam 2 touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem um pedaço e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é o Deus. E aí todo o povo respondeu: Está bem assim. Aquele homem tinha no seu coração uma preocupação de conduzir todo aquele povo a Deus. E tinha uma preocupação de onde seria o culto. Continuando no capítulo, lendo o capítulo, veremos que Deus responde a Elias. E todo
aqueles profetas de Baal não têm resposta. Eles são envergonhados. Veja, Elias, profeta usado por Deus. Deus responde à oração de Elias. Elias tem um contato direto com Deus. O texto que estamos vendo faz parte deste grande contexto, como eu falei, que a gente não pode desconsiderar estes vários elementos. Divisão de um reino, os reis que são fiéis a Deus e fazem concessões políticas conforme o seu interesse. Os profetas que o Senhor envia ao povo, levanta. Os vários locais de adoração e outras divindades. O culto que está totalmente desconfigurado. Deus, o que era o culto a Javé, o que era aquela aliança, simplesmente desconfigurado e até perdido. E conforme a Bíblia, dos reinados mais errantes da história. E nesse contexto, Deus levanta um homem que desafia todos aqueles que viviam fora da vontade de Deus. Aquele era, segundo suas próprias palavras, próprio Elias, o único homem que era fiel ao Senhor de Abraão, Isaac e Jacó. No capítulo 19 encontramos um homem que tinha desafiado esses profetas. Um medo sem igual. O capítulo que nós estamos vendo é este Elias, que desafiou 400 homens num medo sem igual. Ele é desafiado e jurado de morte pela rainha Jezabel. Aquela mulher queria matá-lo depois de ter essa notícia sobre o que ele fez com os profetas de Baal. Elias entra em um estado de desespero, de medo, de angústia, que o conduz até o deserto. E ele vai em busca da morte. A sua aflição era tamanha que ele estava à beira de um suicídio. Vamos usar um termo conhecido por nós hoje. Ele estava à beira de um suicídio. Ele não queria comer. Ele desejava uma coisa: morrer. O que era um profeta corajoso, agora é apenas desespero, impotência e fracasso. Estava numa depressão aguda. A preocupação dele era pelo fato de não ter conseguido concluir um chamado que Deus o fez como profeta. Veja, nós comentei agora sobre o contexto. Um homem chamado por Deus, profeta, para conduzir aquele povo. Porém, apesar de ter feito até milagres, o povo continuava errante. Olha o desespero de quem é chamado por Deus para proclamar o Evangelho, para falar de Deus, pensando aqui em nós, mas para falar do Deus de Israel, e aquele povo não quer. E pior, ele é jurado de morte em fazer o certo. Mas Deus continua a cuidar de Elias, mesmo dentro do seu desespero. O alimento e a motivação para a caminhada e a sobrevivência continua vindo de Deus. Só olhamos para os versos 5 a 8. O profeta vai em busca de Deus no Sinai, o Horebe. Isso é um ponto importantíssimo para esse texto. Elias não vai em lugar nenhum, mas ele vai ao local onde o Deus de Israel se manifesta a Moisés. E este local, que é o Sinai, é onde Deus faz aliança ao povo de Israel. Elias
vai ao monte sagrado, onde Deus fala com Moisés, faz aliança com o seu povo, onde chama aquele povo como: este é o meu povo, eu chamei vocês para a minha adoração. E se a gente parar para pensar hoje, como que é importante isso para o judeu? Hoje, não é? Então ele vai neste local. Este é um monte sagrado. Elias está naquele local mais sagrado, porque ele sabe que ali, no Sinai, ele encontraria o Deus verdadeiro. Possivelmente em dúvida? Eu creio que não, porque ele foi no local mais importante. E dentro desse local ele encontra uma caverna escura e sombria. Esse é o ponto-chave desse texto. Dentro dessa caverna escura e sombria, ele encontra Deus. E aí Deus pergunta para ele: Elias, por que você está aqui? Qual o motivo de você vir aqui? A pergunta de Deus a Elias faz com que aquele profeta reconheça duas coisas. Primeiro, que ele necessita desse Deus. E segundo, o desespero que ele estava. Vem a consciência do profeta, a dependência do Senhor, e ele grita por socorro. Acredito que não foi apenas um desabafo ali, não, mas uma súplica. Elias suplica a Deus: preciso de ti, eu não aguento mais. Do lado de fora da caverna, Deus fala para Elias: vá para fora. E aí Deus começa a mostrar o poder, como Deus é grandioso, como Deus controla a natureza. O interessante é que em tudo isso que é sobrenatural, Deus não estava, mas Ele estava num ponto-chave. Ele estava na palavra suave. Deus não estava nos milagres, mas Ele estava no falar. E Elias, com medo, ele entende que é Deus falando. Quando olhamos ali no final desse texto, nós vemos 4 pontos. Primeiro, Deus é aquele que orienta a vida do profeta. O projeto de Deus nunca se acaba para Israel, porque ali Deus fala algo em que dá esperança para o povo de Israel. Terceiro, Elias não está sozinho na sua caminhada, mas Deus fala: levantarei Eliseu, e de certa forma o ajudará e continuará a caminhada. E mostra para Elias também que: Elias, você não é o único. Elias, o seu trabalho está dando resultado. Elias, tem pessoas ali que são fiéis a mim. E o quarto ponto é o sustento. E como Deus mostra o caminho para Elias. Deus estava na palavra que sustenta, conforta, anima, alivia e orienta a caminhada daquele profeta. Aquele homem fora usado por Deus em seu plano maravilhoso de restauração daquela nação. O profeta foi consolado a continuar sua jornada. E foi uma jornada que Deus estava sempre à frente. Deus era o farol do caminho dele. Deus é quem o chamou. Logo, quem guia a vida de Elias é aquele que o chamou, o próprio Deus. E a história de Elias é linda. No Novo Testamento, hoje mesmo de manhã, quando o pastor pregou
Jesus perguntou: o que falam de mim? E qual foi um dos nomes citados no Novo Testamento? Elias. Como aquele homem, dentro de um desespero, fala com Deus, Deus o levanta e simplesmente o nome dele é falado durante a história. Deus cuida daquele profeta. Quando você está desesperado? Pergunto, quando você está desesperado? Para onde você corre? Quando nós passamos por momentos assim parecidos com Elias, temos a tendência de buscar o conforto e a resposta em qualquer lugar ou em pessoas. E o mais engraçado, e o mais interessante, no caso, fazendo um comparativo com o texto, é que quando a gente vai atrás de algo que não é Deus, a gente faz daquele algo o nosso Deus. Qual o Deus que você procura? Eu não sei como está a sua vida hoje. Porém, ao olharmos para o texto e percebermos alguns aspectos da ação de Elias, da ação de Deus, são orientações e respostas para as nossas vidas. Talvez o seu momento pode ser um momento parecido ou igual ao de Elias, de desespero. Talvez você esteja caminhando para dentro da caverna, ou até mesmo lá de fora olhando para ela, aquele lugar sombrio, úmido, ou até mesmo dentro. E essa angústia pode ser tanta que você queira ficar ali dentro e não sair dali mais, esperar o fim. Uma angústia e um desespero. Mas o texto nos mostra que Deus cuida daqueles que o buscam. Elias vai ao encontro de Deus quando é questionado sobre por que está ali. O profeta abre seu coração e grita por socorro. Aquele homem sabia onde buscar o seu abrigo. Tanto sabia que ele foi no lugar mais marcante, mais importante para a vida dele e para todo o povo, o Sinai, onde Deus fez aliança com aquele povo. Ele estava determinado a encontrar um conforto para a sua angústia e foi em direção ao único que é capaz de tirar toda aquela dor. Deus é doador da vida. Deus é doador da sua vida. Deus é doador da nossa vida. Ele é o único que poderia curar e dar um novo sentido para a caminhada daquele homem. Assim, Ele é o único que pode dar sentido à nossa caminhada. A caverna é um local solitário. Verdade. Porém, nesse momento, quando a gente olha para o profeta, nós encontramos Elias naquele lugar escuro, encontrando-se com Deus. Deus estava ali. E dentro daquela caverna, na escuridão, num lugar sombrio, para nós, ele vem numa oração pessoal. E aí Deus o questiona: Elias, por que você está aqui? E aí Elias abre o seu coração e grita por socorro. Ele reconhece que ele não é ninguém sem Deus. Aquela era uma oração que expressava um grito angustiante de um homem, um desespero. E o socorro vem de Deus. E assim como Elias, o nosso socorro, ele só vem de Deus. O início e o fim das nossas vidas vem de Deus. Ele dá uma nova esperança. Ele nos mostra onde devemos caminhar. Dentro da caverna, ele nos pergunta por que estamos neste local. E qual será a nossa resposta?
Qual será a sua resposta? É legal, é interessante porque, como eu falei, a caverna é um lugar tão sombrio, de solidão, escuridão. Deus está ali, no escuro. Um lugar onde você não encontra ninguém, não consegue nem ver nada. Mas eu queria te convidar a pensar no seguinte: talvez você não tenha uma caverna para encontrar Deus. Nós não temos uma caverna para encontrar Deus. Porém, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensina a buscar na solitude do nosso quarto, no local onde está só nós, a buscar de forma verdadeira esse Deus. Eu te pergunto, quando Deus falar assim para você, dentro do seu quarto, sozinho, o que está fazendo aqui? Qual será a sua resposta? Essa semana eu mandei achei muito bonito aquele link sobre oração. E lá dizia que quando nós entramos em uma oração pessoal com Deus, a nossa visão se abre, a nossa vida é orientada. E quando a gente fala com Deus pessoalmente, é Deus quem fala com a gente só fala: eis-me aqui, Senhor, fale comigo, o que eu devo fazer? Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você. Ele te espera para um relacionamento verdadeiro e profundo. Eu queria te desafiar agora a orar. Eu queria desafiar agora a entrar no momento mais pessoal da sua vida para com Deus, em uma conversa, em uma oração. A conversa não é um monólogo, onde você fala e Deus só escuta. Não, é uma conversa, onde você vai se calar, ouvir o que Deus tem para falar com você. Feche seus olhos. Vamos entrar em comunhão com Deus. Colocar os nossos corações a Ele, aquele que é o único doador da vida. Peça para que Deus fale com você, como Ele falou com Elias. Deus fala agora: o que você faz aqui? Responda a Ele. O que você faz aqui, nessa oração agora? Deus está te perguntando isso agora. Então peço para que Ele fale contigo. Levante um clamor e abra o seu coração. Entregue esse coração e a sua vida a Ele. Ore ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. Nós estamos aqui para te ouvir. Nós nos calamos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Queremos fazer como Elias. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti, porque o nosso socorro só é em Ti e só vem de Ti. Toma as nossas vidas, Pai, em Tuas mãos e faça a Tua vontade. Queremos sentir a Tua presença, queremos ouvir a Tua voz a guiar-nos para onde devemos ir. Precisamos de Ti e gritamos como Elias gritou:
dentro daquela caverna por um socorro. Não aguentamos mais. Estamos desesperados e queremos estar na tua presença para ouvir. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, oramos e entregamos as nossas vidas a Ti. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Ele veio para te salvar. Diga para os abatidos.
Ele veio para te salvar. Deus veio para nos dar conforto. Se você está abatido, se você está sem fé, Deus fala agora: não perca a fé, porque eu estou contigo. Eu vim para te salvar. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e para todo sempre. Amém. Eu vou convidar o pastor Edson para estar orando e impetrando a bênção. Vamos ficar em pé. Pai amado, o Senhor transportou Elias do Monte Carmelo para o Monte Horebe, mudou de paisagem, ele saiu de um momento de muita euforia para um momento de reclusão, para a caverna. E às vezes a gente precisa disso para sermos tratados pelo Senhor. E o Senhor muda a gente de paisagem para revigorar. E assim aconteceu com Elias nesse estado crítico de depressão, e às vezes também nós enfrentamos situações assim, de angústia, de tristeza, de desânimo, mas o Senhor nos leva para esses lugares difíceis para ali renovar as forças. E ali o Senhor deu missão para Elias, ali o Senhor deu um amigo para ele, e ali o Senhor deu uma tarefa. Deus nos ajude a viver com as paisagens da vida, que são diversificadas. Há paisagens para o verão, há paisagens para o inverno, para o outono e para a primavera. E todas as paisagens têm as suas peculiaridades. Que o Senhor possa dar paisagens novas para a Igreja do Guruvi, para a liderança dessa igreja, e que a gente também não acostume com as paisagens, como às vezes aquele povo do Novo Testamento acostumou com a paisagem do gadareno preso. E quando viu aquele gadareno possesso, liberto, eles acharam estranho. Senhor, que a gente não acostume com o gadareno preso, que a gente possa ser revolucionário e expelir os demônios dos gadarenos, que essas paisagens que a gente se acostuma. Às vezes a gente olha para as paisagens e se acostuma com elas, que a gente possa ver a transformação que o Senhor faz. Fica conosco nesta semana, possamos ir na força, no poder, na graça e na unção do Teu Espírito. É assim que oramos no nome de Jesus, e que a graça maravilhosa de Cristo, nosso Messias, e o grande amor de Deus, o Pai, que as consolações do Espírito repousem sobre a vida de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém.